sim, estamos no ar. Muito obrigado. Obrigado a todos pela presença. Desculpe o nosso pequeno atraso aqui, que nós estávamos resolvendo alguns probleminhas técnicos, mas é com muito prazer que a gente recebe hoje, lá direto do Porto, a gente tem o nosso colega Daniel Jonas, o nosso convidado internacional para esse webinário internacional da Unifesp. Eu gostaria de agradecer, em nome da Pró-Reitoria de Pós-Graduação em Pesquisa, a sua presença hoje aqui conosco no Brasil para fazer essa nossa conversa sobre o Paraíso Perdido, Poesia Achada, um bate-papo contigo, professor Daniel Jonas. Mas eu gostaria de agradecer, antes de passar a palavra ao professor Érico Nogueiro, para introduzir quem é o professor Daniel Jonas e também falar sobre o funcionamento da interação com o público. Eu gostaria, de nome da própria GPQ, de agradecer ao professor Érico Nogueira, que é poeta, tradutor, professor de Línguas e Literaturas Latinas, da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, do campus de Guarulhos. É um prazer muito grande poder contar com a tua ajuda, professor Daniel, o senhor que tem uma reputação muito, muito importante para a Unifesp e agrega um valor e um conhecimento e um capital humano muito distinto daquilo que a Unifesp tem como tradicional em sua área de saúde, e, portanto, nos deixa muito feliz em poder contar com essa abordagem que o senhor faz nessa área de linguística e de poesia. O professor Daniel Érico é um vencedor do Prêmio de Minas Gerais de Literatura em 2008, pelo livro de Scandarnelli, sua coletânea de estreia, e 2 vezes na lista do Prêmio Jabuti na categoria Poesia. Também foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura pelo romance Contra um Bicho da Terra Tão Pequeno, em 2018. E em 2020 publicou O Esmeril de Horácio, Ritmo e Técnica do Verso em Português, o mais novo original tratado de métrica de nossa língua. Aqui, ali, além, esse é o mais novo e aguardado livro de poemas, tem lançamento previsto para este segundo semestre. Então, professor Érico, muito obrigado pela tua ajuda, e professor Daniel, seja bem-vindo à Unifesp, que vocês tenham um ótimo webinário. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Camilo, pelas palavras. É com um imenso prazer que eu recebo o Daniel Jonas. Vou apresentar o Daniel ao nosso público. O Daniel nasceu no Porto em 73, publicou vários livros de poemas, entre os quais Sonótono, Prêmio PEN de Poesia 2007, Nó, Grande Prêmio de Poesia Teixeira de Pascoais, Bisonte, Canícula. Recebeu o Prêmio Davi Mourão Ferreira da Universidade de Bari para o conjunto da obra e foi um dos 7 poetas europeus nomeados para o Prêmio Europeu da Liberdade atribuído pela cidade de Gdansk, pelo seu livro Passageiro Frequente. Tem também um outro livro muito interessante, chamado Oblívio, não é? Galardoado com os prêmios DST e Antônio Gideão. E seu último livro, saído há pouco, é o livro Cães de Chuva. Traduziu vários autores, é também dramaturgo, não é? E entre esses autores que o Daniel traduz, tá? Então, tchan, né? Olha lá, John Milton, né? Traduziu O Paraíso Perdido para a nossa língua. É uma tradução realmente, aqui eu tenho a edição da editora 34, tá? Uma tradução realmente fenomenal. E, Daniel, vamos logo, vamos direto ao ponto, direto ao assunto. Eu fiz algumas perguntas aqui e gostaria de, então, vou dar início, não é? Primeira pergunta, né? O escopo cósmico, a ambição dir-se-ia de colocar todo o universo em verso, a elocução exuberante, barroca, luxuriante, alatinada por vezes, e difícil até para os leitores nativos, e ainda outras particularidades, fazem do Paraíso Perdido um dos grandes monumentos da literatura ocidental. Pois bem, quando e por que você teve a ideia de traduzir esse poema tão ambicioso? E quanto tempo levou para traduzi-lo, Daniel?
Bem, muito obrigado pelas simpáticas palavras, Érico, e pela apresentação. É um prazer enorme estar aqui. Depois de algumas tentativas, e estava a ver que isto não ia funcionar hoje também, há algum feitiço que está a apoderar-se das nossas distâncias digitais, mas os deuses da tradução estiveram connosco e acabaram por traduzir todos os navegadores possíveis e imaginários, e chegamos finalmente a contacto num dia em que talvez o Jeff Bezos já esteja aí para o ar. E, portanto, às pessoas que não estão a ver o Jeff Bezos aí para o ar e estão nesta conversa, meu muito obrigado por estarem a preferir estas distâncias interplanetárias miltonianas a outras coisas galácticas. Muito obrigado pela simpatia. A tradução do Paraíso Perdido do Milton aconteceu, foi curiosamente o meu primeiro ensaio ou tentativa de ensaio nas lides da tradução, e tudo isto aconteceu porque eu queria ler o livro. E achei que uma boa forma de ler um livro tão estranho, extraordinário, tão complexo, poderia ser, era uma via possível, poderia ser através da tradução dela própria, no sentido em que a tradução seria entendida aqui como uma super leitura, uma leitura muito aparentada ou muito próxima de um objeto. E, portanto, como o Milton era tão complexo e sofisticado em muitas coisas, em muitos momentos, eu achei que só uma leitura muito atenta e quase descritiva podia funcionar. Então tentei começar bom, e obviamente com a ideia de que era um livro era uma obra de que eu gostava particularmente, mas queria lê-la mais aprofundadamente, então achei que uma boa maneira de fazer isto era através de uma super leitura. E uma super leitura acontece exatamente a nível da tradução. Não há um leitor, há muito boas leituras que se podem fazer, leituras muito profissionais até das coisas, mas uma super leitura, a tradução é realmente uma super leitura, uma leitura muito abrangente da obra. E nesse sentido, nasceu devagarinho, paulatinamente, a tradução do Milton, que depois se transformou numa... Eu não sei se queres já fazer outra pergunta, mas eu posso continuar aqui a falar sobre isto um bocadinho. Depois tornou-se uma obsessão pessoal. Comecei a achar que as coisas estavam a andar a um bom ritmo, ou melhor, estavam a andar bem, não necessariamente a um bom ritmo, mas bem, e depois tornou-se uma espécie de obsessão profissional da minha parte, que depois foi transformada em tese de mestrado. Aliás, dado o escopo da coisa, entretanto, tinham falado sobre a hipótese de transformar isto numa tese de doutoramento, mas eu depois quis fazer no doutoramento um ensaio mais convencional, digamos assim, e deixei isto para a tese de mestrado, e assim foi, e portanto apresentei pela primeira vez uma tradução como tese de mestrado. Claro que também tem aqui uns paratextos, etc., mas basicamente o conteúdo dessa tese era a tradução. Está-me a ouvir bem? Você menciona no prefácio a tradução do Lima Leitão. Essa tradução. Daniel, está me ouvindo? Perdi o som, Érico. Falou do Lima Leitão, sim, certo? Tá. Isso. Você, no prefácio aqui da tradução, você menciona, né, a tradução do Lima Leitão. O que você acha da tradução do Lima Leitão? Como é que você se relacionou com esse seu ilustre antecessor? Bom, há um problema quando nós fazemos, quando se traduz alguma coisa, e aconteceu isto, e normalmente acontece isso com traduções mais clássicas e mais, digamos, mais agressivas. É que não é muitas vezes boa ideia estar a contactar necessariamente com os tradutores que nos antecedem. No sentido... O Érico está a ouvir-me? Estou a chegar em condições? Sim.
Sim? Ok. Muitas vezes não é boa ideia estar a contactar com tradutores precedentes, no sentido em que muitas vezes eles afiguram-se como pessoas de alguma forma tutelares e, portanto, criam-nos uma espécie de sombra e de modelos de decisão que não são muito aptos a um trabalho novo. É evidente que eu li e tanto quanto possível, bastantes trechos de Lima Leitão e de José Amaro da Silva, etc. E cheguei à conclusão que realmente era preciso que, e por muitos predicados muito dignos que a tradução tinha, era preciso que houvesse um refresh imediato desta tradução que já estava um bocadinho antiquada, digamos assim. O que é extraordinário, porque ao mesmo tempo há aqui uma ideia, uma presunção à partida, que é o original, em princípio, pode não ser decadente, mas as traduções são sempre decadentes. Bem, não é bem assim, porque muitas vezes há muitos originais que caem fora do goto das épocas. Shakespeare não foi lido sempre, Milton com certeza não foi lido sempre, e portanto outros assim também navegam um bocadinho ao sabor das ondas, e portanto não é sempre líquido, e por falar em ondas, não é sempre líquido que uma obra original seja absolutamente fulgurante e gloriosa para todo sempre. E, portanto, elas próprias têm períodos de validade, não é? Um bocadinho como os iogurtes. Há uma espécie de política do gosto, uma espécie de frigorífico do gosto, digamos assim, não é? Ou de pasteurização do gosto. Mas as traduções é interessante porque parece que têm, de alguma forma, uma espécie de selo de validade muito inferior àquilo que é o Concordo. original. E portanto, estamos a falar agora, mas se calhar daqui a bocadinho vai haver alguém que vai fazer uma tradução de Milton e vai dizer que a minha tradução é obsoleta. E, portanto, já quando for normal, irmos ao espaço, provavelmente. E portanto, isto é assim, as traduções padecem um bocadinho desta... São tão mortais quanto os tradutores. Sim. Maravilha. No entanto, em verso é entusiasmante que uma tradução tenha sido em verso. Por exemplo, a de José Amaro da Silva em prosa. Havia uma tradução também de dois professores de Direito Canónico de Coimbra, que tinham feito também a tradução em prosa, e eu nunca percebi como é que Milton se podia traduzir em prosa, por mais extraordinário que isso fosse possível. Porque há qualquer coisa no verso, na formalidade, na estrutura, na escolha formal das coisas em Milton que tem uma espécie de conteúdo necessário, na formalidade de Milton está muito do seu sentido. E, portanto, abandonar essa formalidade, o verso neste caso, os cantos, em nome de uma leitura mais prosaica, parece-me ser um bocadinho abandonar um bocadinho o próprio autor, em certa medida. Concordo. Por exemplo, eu vi isso a propósito, eu agora estava agora a acabar, ou acabei, entreguei, finalmente, entreguei, porque foi outro período bastante complexo, estranho da minha vida. Fiz uma outra tradução mais ou menos de peso, tal como o Milton, em que também encontrava duas opções assim, uma opção em verso e uma outra tradução em prosa. E a tradução em prosa era extraordinária, era excelente. Isso, eu estou a referir-me a duas traduções portuguesas do Brasil, em português do Brasil. Estou a falar de Contos da Cantuária. E a tradução, por exemplo, em prosa é muito bonita, muito graciosa. Mas ao mesmo tempo é estranho pensar nos Contos da Cantuária traduzidos em prosa. Em todo caso, nos Contos da Cantuária, parece-me que há mais viabilidade na sua transformação em prosa do que propriamente no Milton. Certamente. Embora nos Contos da Cantuária as coisas funcionem em dísticos e, portanto, são em rimas, o que é muito curioso, que se abandone, por exemplo, a questão das rimas e dos versos para se transformar as coisas e dissolvê-las numa espécie de prosa sem rima, não é? Maravilha. E essa sua tradução dos Canterbury Tales, dos Contos da Cantuária,
vai ser publicada esse ano ainda ou o ano que vem? Eu creio que acabará por ser publicada ainda este ano. Eles, coitados, já padeceram muitas dificuldades com esta, com esta obra, uma vez que estavam a contar que isto fosse um bocadinho mais rápido, Não, mas foi é realmente... poesia. Vai ser bilíngue ou monolíngue? Vai ser só em português, uma vez que eu já enviei um documento de quase 800 páginas, portanto é bom que não seja bilíngue. Não, imagina, eu tenho o livro aqui, né? Tem aí o livro. É muito longo, não dá mesmo, não tem. Não dá. Não. Agora, seguindo eu gostaria, você mencionou um pouco a coisa do cânone, e eu, pegando esse gancho, eu gostaria que você nos falasse um pouco, Daniel, sobre o lugar, você que, enfim, fez uma leitura minuciosa de Paradise Lost, ao traduzi-lo. Fale-nos um pouco sobre o lugar que Milton ocupa no cânone anglófono e ocidental e sobre a importância dele, Milton, para a sua própria poesia e para o modo como você mesmo pensa e faz poesia, Daniel. Sim, bom, o lugar de Milton é um bocadinho extraordinário e penso que é um lugar que neste momento não existe muito para além do seu interesse universitário. Ele teve várias ondas de apoiantes, vários críticos muito interessantes e leitores muito prestigiantes e que são absolutamente extraordinários e que eram miltonianos puros. Depois houve contra estes, há uma espécie de grande batalha campal que existe entre miltonianos e não miltonianos, porque os miltonianos são considerados como pessoas muito esquisitas e que têm preocupações muito estranhas, e normalmente quando são miltonianos falham flagrantemente a mensagem aparente do argumento de Milton. Milton queria justificar os caminhos de Deus aos homens, e as pessoas aparentemente interessadas em Milton são sempre pessoas satânicas, no sentido em que ficam muito contentes e ficam muito contentes com esta gênese, com esta invenção extraordinária deste grande herói rebelde chamado Satã, que Milton criou, que é um bocadinho parecido com Napoleão e com laivos betonianos ao mesmo tempo, beethovenianos, e isto empolga muito pessoas com uma leitura um bocadinho mais rábida e mais rebelde, que se revolta um bocadinho contra as instituições literárias, institucionais. E, portanto, isto aliás, isto Milton interessou e interessou grandemente, normalmente, os românticos, os escritores românticos, os poetas românticos, e falo das duas vagas, falo de Wordsworth, por exemplo, falo de Shelley, por exemplo, de Keats, que são pessoas absolutamente entusiasmadíssimas por Milton. Depois há um crítico do princípio do século XX, chamado William Empson, que era um crítico feroz que assustava toda a gente e que adorava absolutamente Milton, mas dizia que ele era obviamente do partido do diabo, tal como os românticos tinham um bocadinho prefigurado. Portanto, a ideia era a rebeldia de uma espécie de figura napoleónica que se tornava um republicano contra o império autocrático do monarca divino, neste caso. O que é interessante, precisamente porque Milton começa a dizer, não, o que eu queria fazer era justificar os caminhos de Deus aos homens, ou seja, explicar-lhes como se eles fossem crianças de 4 anos, porque é que Deus fez o que teve de fazer, porque é que Deus nos castigou a todos da forma como nos castigou, porque é que Deus nos disse para não comermos do fruto da árvore proibida e para não conhecermos muito para além daquilo que conhecíamos. Estão a ver, o que aconteceu foi isto tudo, foi um desnorte total nas estações, foi, sei lá, pessoas com vontade de ir à Lua, foi desarranjos gástricos, por exemplo, foi uma data de coisas. E é muito interessante, por exemplo, que hoje estamos a falar
de problemas do aquecimento global, por exemplo. Outro dia estava a ver um programa sobre a forma como nós, aparentemente, sob a égide da energia verde, nós conseguimos causar o tipo de distúrbios e de problemas e desarranjos orgânicos ao nosso planeta. Ou seja, a aparente descarbonização das coisas vai transformar ou faz com que em determinados tipos de geografia terrestre haja pessoas que possam estar neste momento a ser prejudicadas por problemas até oncológicos severos, por causa da nossa procura pelo verde e pelos lítios e pelas pedras escondidas, pelos tórios e por essas coisas todas. E isso é muito, muito interessante, porque já Milton, no século XVII, falava sobre isso. Falava sobre a forma como os homens dilapidam o universo, as montanhas. Há, aliás, um passo muito curioso, que agora não vinha preparado para isso, mas teria de procurar um bocadinho, que é um passo de um determinado livro em que ele fala da forma como os homens esventram o planeta, esventram as montanhas, e isso são os filhos de Nimrod, são os filhos que perturbam o planeta e o bem-estar cósmico e a harmonia que Deus gizou para o planeta. E, portanto, isso é muito interessante, porque em Milton já há uma espécie de ecotopia distante, mas importante neste sentido. Ele é um dos primeiros ecologistas. E, portanto, estes desarranjos todos que nós herdamos, obviamente, pronto, é precisamente isso que o livro se ocupa de fazer. Vejam como nós temos este tipo todo de desarranjos cósmicos, esta mundivisão desorientada e, portanto, esta entorse divina, e isto tudo é uma consequência do pecado original, do primeiro crime de Adão e Eva. E, portanto, é muito curioso que um livro que sirva de argumento, a defender os caminhos de Deus ao homem, sirva para outros como defesa do diabo, estão a ver? Portanto, isso é e que impacto isso teve na sua própria poesia, na sua criação? Bom, o impacto não sei se foi no sentido temático, mas foi talvez mais no sentido de construção de formalidade do meu paradigma poético, quer dizer, a certa altura eu agucei de tal maneira o estilete, está a ver, em termos destes versos, quer dizer, não é gratuitamente que uma pessoa traduz 10.565, acho que é o número de versos disto, e depois não fica um bocadinho descompensado para a sua vida futura. E foi aquilo que acabou por acontecer. A certa altura eu via-me também um bocadinho já com uma espécie de doença do verso, em que a certa altura quis importar um bocadinho para o meu próprio labor poético algumas das estruturas e das formalidades de Milton. E nesse sentido, por exemplo, nascem os sonetos. Os sonetos um bocadinho shakespearianos ou ingleses, digamos assim, no seu arranjo, mas muito herdeiros desta tónica obsessiva com que eu traduzi o Paradise Lost. Aliás, sim, concordo. Inclusive, segundos de segundos e idos indo, né? Que verso. Sim. Eu adorei esse verso. Eu achei muito miltoniano mesmo. Por exemplo, é um verso. Eu estou citando um verso de um dos seus sonetos, né? Falando para o público. Realmente é perceptível o gosto de Milton pelas paronomásias e aliterações e outros recursos técnicos. Você consegue realmente dar você põe um selo próprio, você revê isso e transforma em algo próprio. Isso, eu achei fenomenal isso aí. Sim, muito obrigado pelas palavras. Sim, é certamente um bocadinho influenciado por isso, não sei. Ou então não é nada influenciado e nós já...
quando vamos buscar determinado autor é porque temos eventualmente já parecenças assumidas com essa autor. Aliás, é muito engraçado do ponto de vista dos leitores de Milton, a ideia de que há alguém que é o Stanley Fish, que fala, é um crítico norte-americano que fala sobre isso, a ideia de que há uma espécie de calvinismo à partida na leitura de Milton, que é muito interessante. É como se... os testemunhas de Jeová ficavam contentes com esta ideia. Ou seja, Milton quem lê Milton, quem não gosta de Milton é porque não era suposto gostar. Pronto. E portanto não é um dos escolhidos. A ver? Quem gosta de Milton é uma espécie de eleito, é uma espécie de escolhido. É como os 144 mil dos testemunhas de Jeová que vão ser escolhidos para sempre. E isto é um bocadinho assim. O livro é difícil, mas também não interessa nada que esse não tem problema nenhum, porque o livro não se interessa, de uma forma até um bocadinho bastante autoritária, não se interessa por quem dele se desinteresse, está a ver? Concordo. Concordo plenamente. É uma... E... Se o livro escolhesse os seus leitores, né? Sim, exatamente. Isto é bom em todo caso, isto serve de qualquer maneira para tudo. Imagine, você é casado e a sua mulher o deixa, ou enfim, o seu cônjuge, não necessariamente mulher, mas e você pode pensar, ela é que perde, não é? Porque se não é isto tem sempre uma forma de constelação. Você, por exemplo, o Érico pode ser um extraordinário poeta e digamos que é um poeta difícil e tem poucos leitores por isso. E você pode sempre dizer, enfim, pronto, paciência, os bons leitores é que são poucos, não é? Está a ver? É sempre uma maneira de... É sempre uma maneira de dar para as coisas. Milton ensina-nos muita coisa. Não tenha dúvida. Agora, eu mencionei a tradução do Lima Leitão, mas não entrei em detalhes, né? Por exemplo, né? Entrando agora nos detalhes da tradução, né? A diferença do que fez o Lima Leitão, você elegeu, né, a isostiquia isossilábica, ou seja, né, uma correspondência verso a verso e o mesmo número de sílabas, como critério da sua tradução, né? Eu gostaria que você nos falasse um pouco das dificuldades e desafios que enfrentou ao obedecer a esse critério, uma vez que, como língua, diferentemente do português, em que abundam os monossílabos, geralmente, assim, agora traduzindo, né, para o leigo, geralmente cabe mais coisa, cabe mais informação em 10 sílabas inglesas do que em 10 sílabas portuguesas. Então, como é que foi esse desafio para você? É muito engraçado isso aliás, é um dos problemas principais quando se traduz do inglês e se tenta uma correspondência, uma isotopia, enfim, imediata com o texto de que se parte. Mas uma coisa curiosa também é que, por exemplo, a mancha gráfica que nós conseguimos, por exemplo, no português, não sei se dá para ver isto assim, é que o português torna-se mais pequeno do que o inglês. Curiosamente. Não é? E isso é interessante. É verdade aquilo que disse, dos monossílabos, isso é muito difícil de fazer quando de repente nós estamos tomados com essa estupefação que não é fácil de resolver. Que é como é que, perante tantos monossílabos, tantas coisas que o inglês diz em tão pouca explosão sonora, nós conseguimos no português dar a volta a isto e fazer alguma coisa de correspondente. Bom, isto é um trabalho absolutamente... é o dobro do trabalho, é portanto um trabalho um bocadinho de loucos. A ideia de que, apesar de tudo, é possível. E então se nós começarmos por traduzir alguma coisa, isso aconteceu, por exemplo, nos contos de Cantuária agora, que o material está muito fresco. A partir do momento em que conseguimos traduzir um trecho inicial das coisas, não interessa o trabalho que aquilo deu, mas a partir do momento em que se consegue vencer um determinado tipo de cabo,
Os navegadores portugueses tinham o cabo bujador, que primeiro tinham de passar até conseguir continuar a navegar, não é? Para a costa ocidental africana. Bom, e há aqui um cabo da tradução também. A partir do momento em que esse cabo é dobrado, em que esse cabo é passado, nós temos uma ideia maligna, perversa, que é, meu amigo, estás feito, porque a partir desse momento tudo vai ter de ser possível. Ou seja, se foi possível até aqui, o resto das milhares de coisas que vêm a seguir vai ter de ser possível. Isto é um dos momentos mais lamentáveis que pode haver. Quer dizer, é o trabalho, de repente nós conseguimos subir um bocadinho, um degrau de uma determinada montanha e de repente vermos que temos o Everest para continuar. Mas nesse momento em que pomos a primeira picareta, em que conseguimos subir um bocadinho do Everest, nós sabemos que nem que ficamos sem nariz, nós temos de subir lá ao ar rarefeito do Everest. E foi isso que aconteceu em Milton, por exemplo, na tradução de Milton, e foi isso que aconteceu nos contos de Cantuária, foi isso que aconteceu nos sonetos de Shakespeare também. A partir do momento em que se consegue fazer isto, e depois obviamente tem de se contar depois com uma mentalidade um bocadinho peculiar e obcecada. E enfim, as pessoas têm de ter um bocadinho também essa desordem neuronal para essa possibilidade de acontecer. Mas curiosamente, portanto, indo ao ponto da questão dos monossílabos e da dificuldade que se tem em igualizar, em tornar igual o português às explosões sonoras simples que existem no inglês, portanto, uma coisa muito de explosão silábica. É realmente um trabalho muito difícil. É um trabalho difícil, quer dizer, é um trabalho em que se tem de explorar muitas combinatórias possíveis. Por exemplo, eu tive a ideia de que era possível conseguir fazer em português um pentâmetro jâmbico tal como o inglês. Isso aconteceu no Milton, sempre que possível, e aconteceu também muito mais palpavelmente aqui nos contos da Cantuária. Porquê? Porque se trata de um ritmo ainda assim diferente. A ideia de que o Milton não é um contador de histórias, ou seja, nós podemos ler Milton e Paradise Lost como uma épica e, portanto, em princípio, nós temos de estar a ler essa épica. No caso do Contos de Cantuária, as coisas são um bocadinho diferentes. Eric, perdão, desculpe-me estar aqui a trazer sempre agora os Contos da Cantuária à colação, não é nenhuma publicidade. De jeito nenhum, pelo contrário. Inclusive mas é só porque me permite fazer esta ponte necessária entre as duas coisas. Porque é que em Canterbury Tales as coisas tinham de ser um bocadinho mais orais, digamos assim. E então esse jogo de que falou, o encaixe perfeito do texto em português no inglês, tinha de ser uma realidade porque em princípio aqueles contos serviam para ser ouvidos. Eram contos que os peregrinos diziam uns aos outros e, portanto, não poderíamos tirar da nossa ideia o facto de que, por mais que houvesse dísticos e que as coisas rimassem e que houvesse oitavas ou uma invenção de Chaucer como a rima real, ou rhyme royal, a verdade é que não podíamos perder da ideia a noção de que todos aqueles contos são para serem ouvidos e não lidos e não pensados necessariamente. E, portanto, tinha de haver um cuidado necessário com a musicalidade, com a ideia de uma cadência, de um ritmo a que eu chamei andante ou equídeo, a ideia de que eles vão a cavalo, não é? Ou a trote. E o próprio ritmo acompanha o trote do cavalo. Portanto, o ritmo do texto deve dar sempre a ideia de que os peregrinos estão a andar, estão a caminhar, estão a ir para algum lado. E nesse sentido é ainda mais difícil fazer com que o texto português corresponda a esse pentâmetro jâmbico em que é um pé fraco se opõe um pé forte. Tatã, 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 tatã. E isto sempre assim.
fazer isto é impossível fazer isto, e nós podemos, aliás, até porque nem no original muitas vezes as rimas são perfeitas ou os ritmos são nesse sentido perfeitos ou robotizados. Não? Claro. Mas a ideia é essa. Aliás, nós podemos sempre também, de qualquer maneira, desculpar a quebra de um ritmo, dizendo que houve uma pedra maior no caminho, por exemplo, e que o cavalo tropeçou ou qualquer coisa. Quer dizer, portanto, há sempre uma possibilidade realista de perceber que nem sempre o ritmo pode ser o intencionado. Mas a ideia é esta, e isso é um caminho difícil, quer dizer que não só traduzir alguma coisa em rima ou em verso são 3 vezes ou 4 vezes o tempo que se levaria a traduzir alguma coisa que não fosse em verso, como com este tipo de política especial de esquisitice leva a que isto suba ainda um bocadinho mais o grau de dificuldade. Com certeza. Não, com certeza. É realmente. E pegando esse gancho, qual é, na sua opinião, a importância da tradução de poesia especificamente, seja para uma literatura como um todo, seja para a obra de um poeta particular, no caso a sua, né, Daniel? A importância da tradução. Isso. A importância da tradução é que nos ensina, que é muito formativa, em certo sentido. Quer dizer que a tradução é uma espécie de formação prática, uma escola prática em que sujamos, entre aspas, as mãos, em certo sentido, e aprendemos às vezes da forma mais dura a articulação de sentidos e de intensidades e de pés e portanto, nesse sentido, é uma escola prática muito interessante para o poeta. Eu li, por exemplo, já li parte do seu livro Os Mil de Horácio, e é muito interessante a sua observação a respeito em princípio, nós entendemos como perfeitamente normal que um carpinteiro tenha de saber trabalhar madeira, que um sapateiro tenha de perceber de solas ou de couro, não é? E convivemos muito bem com a ideia, enfim, que um engenheiro tenha de saber de uma série de coisas, mas convivemos muito bem com a ideia de que um poeta não precisa nada disto e que pode ser uma pessoa qualquer que sem entendimento nenhum destas coisas. Eu concordo completamente consigo. Pois é. Aliás, não, completamente, mas realmente nós temos esta bonomia em relação às coisas. Bom, mas isso provavelmente também tem que ver com o baixo extrato um bocadinho, ou baixar um bocadinho da guarda em relação à crítica literária, e assim, por exemplo, não sei como é que é a situação necessariamente no Brasil neste caso, mas em Portugal, crítica literária, por exemplo, mais pública ou mais publicada, mais pública, digamos assim, em jornais e em revistas mais da especialidade, é cada vez mais baixa, ou não existe. Aqui é igual. Pronto, e basicamente isso dá-nos uma ideia de que tudo pode ser, de que os coadores, de que as peneiras são demasiado grandes e deixam passar tudo. E realmente habituamos também à ideia de que o fazer poesia e a poesia de uma maneira geral é uma espécie de dandyísmo, quer dizer, que não tem necessariamente uma necessidade de certificado profissional. Claro, que não há disciplina, né, também, né? Exatamente. E essa falta de certificado profissional para isso é muito interessante, porque nós não aceitamos que noutras profissões aparentemente mais de artesanato ou qualquer coisa, as pessoas não têm uma noção daquilo que estão a fazer. E realmente nós no campo poético e nas literaturas em geral não temos bem presente. Quer dizer, em termos de um romancista é mais vaga, são mais vagas, ou é mais vaga a ideia de que um romancista precisa de uma série de coisas sonoras e artefactos estilísticos e prosódicos para trabalhar o seu métier. Mas no campo da poesia é muito particular isso. Sim, porque é o conteudismo, né? Certo conteudismo da crítica e dos leitores. Né? E é como se realmente fosse um métier que fosse... Sim, como se não houvesse técnica. Bem, exatamente, e a técnica e as raízes da poesia têm que ver, são primas da música e até da profecia, se formos um bocadinho mais...
E a ideia é que, de repente, deixa-se cair isso tudo, toda a ideia da harmonia, da beleza formal, e passa simplesmente a uma questão conteudística, e só se discute isso. E isso não direi que é o contrário da poesia, mas pelo menos não é inteiramente aquilo que a poesia devia fazer. Então, aquilo que você disse é que, no fundo, aquele verso do Yeats, né? There is no singing school, but studying monuments of its own magnificence, né? Não há escolas de canto, né? Mas só monumentos, né? Da sua magnificência. Exatamente. Então, seria a tradução é uma escola de canto, então. Eu não estou, sim, exato. Mas também não advogo necessariamente que ler poesia tenha necessariamente de ser sempre uma ideia de, ok, agora vou ler um livro de poemas, vou para a escola. Está a ver? Portanto, a ideia é que, basicamente, esta possibilidade de entretém, de passatempo, que é a poesia, que pode ser a poesia perfeitamente, não tem de ser necessariamente uma luta intelectual feroz. Ou que um suplício. Um suplício, né? Sim, não tem de ser necessariamente formativa sempre. Claro. Mas quando nós ouvimos boa música, nós também não estamos à procura dos ângulos técnicos e de saber que aquilo tem. Nós apreciamos o todo da música, mas basicamente descansamos com a ideia de que aquele métier partiu de um determinado tipo de pessoa, de profissional, digamos assim, não é bem profissional, mas de agente que entende do seu métier, que entende, um oficiante que entende da sua matéria. E na poesia eu estou cada vez menos certo disso. Acho que basicamente, aliás, é por isso que acho que há mais escritores de poesia do que leitores. Concordo. Concordo. E pegando mais uma vez, né, aproveitando isso que você diz, como enxerga então a poesia que se vem fazendo hoje em Portugal? Isto é, como você descreveria a poesia portuguesa contemporânea, ou pelo menos aquela parte ou fatia dela que lhe interessa? Há pouco tempo vi uma coisa que não tinha pensado nisso ainda, mas é verdade. É que a principal poesia portuguesa neste momento está a ser feita por mulheres. Isto não é... não há aqui um discurso necessariamente machista ou feminista nisto. É só é porque normalmente tínhamos a ideia de em Portugal este ofício ser extraordinariamente masculino, ter menos vozes importantes femininas. Neste momento eu acho que as melhores vozes em poesia são... Eu não sei se são necessariamente, mas há uma grande... Há muito boas poetas. Portanto, curiosamente também, as minhas preferências atuais, em termos contemporâneos, recaem sobre 2 ou 3. E portanto, basicamente, bom, eu estou a notar isso, não é necessariamente uma visita ao jardim zoológico, mas é apenas alguma coisa que eu acho que é sociologicamente interessante. E portanto, basicamente, o que me tem interessado neste momento, em termos da poesia portuguesa, quer dizer, eu não posso dizer que seja apaixonado propriamente por tudo aquilo que se faz. Acho que lá está, acho que muitas das coisas sofrem deste pequeno problema que abordávamos há bocadinho. A ideia de que as pessoas às vezes se lançam numa empresa determinada, que se acham com os rudimentos e com os instrumentos necessários para fazer, mas não têm muito noção daquilo que estão a fazer. E, portanto, desse ponto de vista, há sempre muita gente. Há sempre muito mais gente, lá está, a escrever do que propriamente a ler. Mas também, a par disso, há muitas pessoas que fazem
que têm noção e que têm uma noção de música, têm noção de ritmo e têm noção daquilo que estão a fazer e daquilo que estão a dizer. E, portanto, não dizem coisas só por dizer. Portanto, há uma noção de particular sensibilidade com relação à arte que estão a frequentar. E não é uma entrada em falso, necessariamente. Então E, é um portanto, bom momento. Você diria que a poesia portuguesa, portanto, vive um bom momento. sim, eu não sei se deixou alguma vez de viver um bom momento. Acho que de alguma forma houve sempre pessoas validos, capazes de fazer boa poesia. E, portanto, não acho que necessariamente houvesse um tempo de decadência nesse sentido. Sempre houve bons valores. Mas sim, particularmente, mas acho que mais do que noutro tempo qualquer. Há mais cultores e mais fazedores, ou mais poetas, ou pessoas que escrevem poesia, melhor dizendo, do que antes. E proporcionalmente bons. E proporcionalmente bem. Muito bom, ótimo. Como é que está o Brasil nesse aspecto? Olha, eu não acompanho muito, para ser sincero, assim, né? Eu não sou um grande pesquisador e descobridor de novas vozes, mas há uma parte da poesia brasileira que me interessa muito e eu diria que e eu gosto muito. Eu acho que vivemos um bom período, um período particularmente prolífico, eu diria. Muita gente Sabe, escrevendo bem. eu identifico-me um bocadinho com essa perspectiva, porque eu achava que a certa altura eu não ia conseguir viver ou acabar a minha vida sem ter lido um número mínimo de grandes escritores, e esses já estavam todos mortos. E a minha pergunta era, para que então ler os vivos? Quer dizer, se há tanta coisa... e portanto, mas de alguma forma, por outras vias, fui também acabando por, seja injúria até de poesia ou de É, literatura, fui sempre acabando por contactar os contemporâneos mais e tendo agradáveis surpresas, aliás. sim, sem dúvida. Surpresas agradabilíssimas. Eu acho que vivemos um período bom enfim. E folgo muito em saber, em ouvir isso de você aqui em Portugal. Você também vê um período, assim, vê que há poetas bons escrevendo e bastantes poetas, né? Isso é importante. É legal mesmo. É, agora, passando para a sua poesia, né? Assim, falando de Milton, falando da poesia portuguesa em geral, a sua poesia, Daniel, apresenta até agora, assim, sendo muito esquemático, duas modalidades básicas, né? Em certa medida opostas, isto é, em termos formais, o soneto e o verso livre. O primeiro, um exercício de contenção. O segundo, um exercício de expansão, de distensão. Em ambas as unidades, porém, o que mais chama atenção e que me parece singulariza sua obra como uma das mais potentes e originais da nossa língua hoje, a meu ver, é a exuberância da melopeia, a vastidão e exatidão do vocabulário, a mescla de vários registros, o hábil jogo das imagens e, finalmente, um poderoso raciocínio que chega às raias da metafísica sensível, né? Da filosofia ou, às vezes, até teologia em verso. Dessa maneira, eu gostaria que você nos falasse um pouco da sua trajetória pessoal como artista, isto é, as leituras e influências que mais o marcaram, os percalços e dificuldades que enfrentou, até encontrar a própria voz, etc, etc, etc. Bom, havia das minhas leituras iniciais e fundamentais e que me construíram, eu costumava apontar dois livros, a Bíblia e o Dicionário. E, portanto, eram mais ou menos dois convivas que me eram mais ou menos próximos. Depois, obviamente, distendi isto por coisas diversas, desde, sei lá, livros de história, sobre história universal ou até a editora Morumbi. E, portanto, e a Disney. E o Corto Maltese, por exemplo. Ou seja, a certa altura a minha
voragem literária dava para todos os ângulos possíveis e imaginários. Bom, mas eu costumo pensar que é interessante que tenha começado com estes dois universos, a Bíblia e o dicionário. Há aqui, e o que é curioso, porque as coisas acabam por mais ou menos se manter de alguma forma parecidas com este universo. Por um lado, há uma ideia de teologia metafísica, como falou, portanto, uma inquietação filosófica, digamos, e por outro lado, uma inquietação sempre muito constante com a ideia de vocabular, com a construção, como se houvesse uma espécie de batismo através da palavra, mas seria aqui uma espécie de batismo arcaico, batismo muitas vezes através da descoberta ou de redescoberta ou de revisitação de palavras não muito frequentadas e que são pobres, escorraçadas. Por isso é que eu também batizei, eu crismei este meu último livro de Cães de Chuva. A ideia é que, tal como as palavras que eu frequento, muitas palavras que eu frequento, aliás, tal como muita da temática presente e dissidente no livro, havia também a ideia de que muito do verso e dos vocábulos que eu praticava caía um bocadinho em desuso e, portanto, eram uma espécie de errantes e de cães de desprezo. Está a ver? Aliás, o livro Oblívio tem um bocadinho isso. A ideia de que há uma palavra que quer dizer esquecimento, justamente. E a própria palavra estava em oblívio, não é? Em Ela oblívio. própria. Os ingleses não, tinham a ideia de oblivion, mas em português não se ouvia muito isso. E eu acho uma palavra muito mais bonita do que a palavra olvido. Eu também. E portanto, a ideia é um bocadinho atualizar uma espécie de mecanismos pelo arcaísmo, e é isso que muitas vezes faz com que, agora provavelmente nem tanto, não sei, mas faz com que muitas vezes a minha poesia cause algum tipo de dúvida ou de dificuldade ou de suspeita ou de inquietação em relação a muitos leitores. A ideia de que é complexo muitas vezes estarmos a ser brindados com termos que podem ser considerados pedantes, digamos assim, ou um vocabulário menos acessível. Não é de toda a minha ideia. A minha ideia não é de todo fazer uma coisa necessariamente desconvidativa só pelo facto de desconvidar, não é isso. A ideia é justamente uma espécie de mineração vocabular, uma mineração da língua e, portanto, um ir à procura, um refinar através da mineração de vocabulário. E, portanto, basicamente, estes interesses continuam muito, muito, muito claros. É talvez por aí que vem o meu lado um bocadinho mais arcaico. Por outro lado, eu gosto, muitos dos poetas que eu gosto, de literatura que eu gosto, é muito, aliás, como se vê no Milton, por exemplo, a ideia de que são poetas não necessariamente contemporâneos, eu desloco um bocadinho para aqueles lados mais do romantismo e até do renascentismo, e portanto talvez venha daí alguma da minha vizinhança com um tipo de escrita um bocadinho menos contemporânea, digamos assim. Ótimo, ótimo. Mas eu acho que o Gilberto Freire, sociólogo, antropólogo, historiador brasileiro, autor do clássico Casagrande e Senzala, ele dizia num livro dele, que foi pioneiro nos estudos de pós-modernismo em nossa língua, né? Um livro dele chamado Além do Apenas Moderno, ele dizia que nós vivemos... O tempo, na verdade, ele é tríbio, não anfíbio. O tempo é tríbio, né? Ele é ao mesmo tempo passado, presente e futuro. Né? E esse caráter tríbio do tempo, o Gilberto Freire identificava de maneira muito particular, claro, né, por ser um estudioso, enfim, focado no Brasil, em certos característicos da sociedade brasileira. E eu acho interessante isso tudo que você está dizendo, parece que, de certa medida, vem ao encontro, né, corrobora. Não é? Os tempos estão interligados, né? Então, na tua poesia, a gente vê ao mesmo tempo passado, Sim. presente e futuro, né?
Mas é curioso, exatamente, é curioso que talvez há algum tempo, eu pudesse dizer que a minha poesia é mais frequenta mais convenções, não necessariamente modernas ou contemporâneas, mas agora eu reconheço isso, reconheço que há uma ligação cada vez maior com a passagem para o nosso tempo e para o futuro, nessa conjugação tripartida das coisas. A ideia é que lançar um bocadinho formas obnubiladas ou estranhas que são frequentadas no passado e tentar fazer uma ponte convergente para ligar a temas atuais ou a observações atuais. E é por isso que, se calhar, neste livro, por exemplo, aparecem coisas um bocado mais não sei se contemporâneas ou mais palpáveis do ponto de vista do real. Sim, Mas sim. isso era um medo que eu tinha, que eu não quero embarcar muito nessa ideia do real, porque justamente num momento menos feliz da poesia portuguesa, as pessoas insistiam muito na questão do real e em trazer coisas banais para a poesia. E, portanto, num certo sentido, para blasfemar e para adulterar um bocadinho a poesia, no sentido em que, de repente, víamos quase sei lá, tudo e mais alguma coisa, todas as notícias entravam na poesia, por exemplo, não é? E, portanto, quase que se lia um jornal quando se lia um livro de poema. Eu imagino. Aqui não não aconteceu coisa muito diferente, não. Aqui agora, Aliás, isso acontece, perdão, Érico, isso, por aliás, favor, isso não é uma pomposidade nossa, quer dizer, isso acontece na poesia americana. sem dúvida. Há poesia americana que basicamente aquilo é uma espécie de rodopio num, num centro muito. Quer dizer, parece que estamos a dar notícias de há 5 minutos constantemente, não é? E, portanto, há um bocado essa ideia, há uma espécie de melopeia da prosa e da banalidade, nesse sentido. Estamos a uma espécie de competição por quem é que é mais contemporâneo e quem é que é mais profundo, Claro. quem é que é mais novo. Isso, enfim, ou em outras palavras, né? Porque o novo de hoje é o obsoleto de amanhã, né? Então, Sim, 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 sim. é, não é? Agora, É, enfim, não é. eu Estava nos a últimos lembrar aqui, aquela música do John Lennon, I heard the news today, oh boy, não é? E a poesia faz um bocadinho isto. Se bem que faz, isso é muito melhor poesia, é muito melhor poema do que muitos poemas. não Isso é tenha absoluto. dúvida. Milton teve parte muito ativa na política do seu tempo, né? Defendeu publicamente o regicídio, o divórcio, a liberdade religiosa, foi secretário de governo de Oliver Cromwell e por aí vai, né? O seu grande poema, porém, só seria escrito, ou mais exatamente ditado, né? Em grande parte, pelo menos, depois que ele se afastou da vida pública. Né? Você acha que o exemplo de Milton, o precedente de Milton, tem algo a dizer a um tempo como o nosso, quando, em meio a uma acachapante indiscrição digital, digamos assim, a persona pública do poeta importa mais, quando importa, do que a poesia que ele escreve? A função cívica do poeta, como poeta, não seria escrever os melhores poemas de que seja capaz? Sem dúvida, aliás, isso era uma descrição de um crítico inglês, justamente, que dizia que a poesia devia ser reveladora de tudo aquilo que é mais belo e mais, não sei se formativo, mas mais elevado e mais interessante que a nossa época tem para oferecer. E eu continuo a pensar isso. E há bocadinho nós estávamos a falar de que um poema não tem necessariamente de ser sempre uma espécie de incursão pela formatação ou pela formação. Que um poema não tem de ser necessariamente sempre uma visita de estudo. Mas o que está implicado nestas palavras tem um bocadinho isso no seu substrato. A ideia de que
apesar de ser de uma forma capciosa quase, ou em silêncio, ou subentendida, um bom poema, e nós falamos em poesia, mas podemos falar de música, podemos falar de arte em geral. A boa arte, em princípio, contém em si uma série de coisas que interessam, que em princípio tentam recriar o que há de mais belo e elevado na humanidade. Obviamente nós podemos pensar em exemplos de obras de arte que preferem o horror ou o grotesco, mas isso não quer dizer que não seja necessariamente belo, ou pode ser belo e ser bom. Mas a ideia desse enlevo, dessa procura por tudo aquilo que é mais pleno na nossa formação, é aquilo que você estava a dizer, exatamente. Sim, o Milton conseguiu imitar o Homero, imitar os seus grandes heróis, escrevendo uma coisa já cego, não é? E portanto, aliás, ele a certa altura quando a insurreição, o parlamentarismo de Cromwell foi suspenso, entrou como uma espécie de lista negra de pessoas que deviam ser executadas. Mas como ele, entretanto, tinha sofrido com o seu, creio que era, não sei se era um glaucoma, mas tinha, entretanto, cegado, as pessoas acharam que isso era uma justiça divina que lhe chegava já perfeitamente. E, portanto, a sua vida foi poupada em função daquilo que se pretendia que era um castigo divino, que era a sua cegueira. E, portanto, é muito curioso que Milton, cheio de instrumentos de divindade, quer dizer, isto é um tribunal sempre ridículo, a vida, não é? Quer dizer, as duas partes acham-se donas da razão e, portanto, vamos sempre viver assim. Ele, curiosamente, achava que o outro lado era um lado impudícuo, era um lado deslustrado e, portanto, digno de todos os castigos que Deus se lembrasse para aquele lado. É uma cambada de meretrizes e de pessoas decadentes. Já as pessoas decadentes achavam que Milton e os seus apaniguados e a sua gente cromwellizada eram uma série de bastardos que não mereciam senão a indignidade geral. E, portanto, o que o salvou foi exatamente uma doença, que foi entendida como castigo divino, que é muito curioso. Muito curioso. Portanto, ele acaba por imitar uma espécie de ídolos de infância, dita um livro, já a certa altura, dita o livro às suas duas filhas, curiosamente por quem tinha um desprezo algo palpável, uma vez que as filhas não se interessavam por literatura, eram pessoas um bocadinho desinteressadas desse ponto de vista, e ainda tiveram de levar com o pai a ditar-lhes o Paraíso Perdido. Imagine-se, as pessoas que gostam de literatura já não podem, muitas delas, com o Paraíso Perdido, imagine-se as pessoas que não gostam de literatura terem de levar com um ditado de um pai que anda ali a contar pelos dedos os tempos e os compassos daquilo que está a dizer. É um quadro muito interessante. Terrível, terrível. Eu acho que, para a gente ter tempo para as perguntas, vou fazer uma última aqui e depois eu passo para o público, né? Falemos um pouco agora do nosso Milton. O Apogeu Fênix português. Miguel de Cervantes. Sim. Oi. Eu perdi um bocadinho a audição. Tá. Ótimo. Tá. Então, vamos falar um pouco, né? Camões. Lope o chamou de o Fênix português. Cervantes o descreveu no Dom Quixote como o excelentíssimo Camões. Torquato Tasso disse no seu soneto a Vasco da Gama o culto e bom Luís, para citar apenas algumas manifestações de apreço pelo nosso grande poeta. Daniel Jonas, qual é a sua relação com Camões e em que termos você o compararia com Milton? Eu tenho algum problema quando falam em Camões. Eu gosto imenso de Camões, basicamente a lírica de Camões interessa muito, mas é muito curioso quando há sempre uma relação, há sempre uma tentação da comparação de quando se traduz coisas em português, como ao Milton, por exemplo, ou outros, há sempre uma tentação de dizer que só há Camões.
E, portanto, é sempre um modelo que é sempre complicado e complexo, porque normalmente há uma tendência para se referir a Camões quando o português verte uma épica deste género. E, nesse aspecto, não concordo nada que seja parecido com Camões. Entendo que de um ponto de vista possa parecer que há um modelo imediato e único que seja Camões em português, que daí aconteça, que daí brote uma série de pessoas que vão beber daquelas nascentes da rima e do verso. Mas o verso que Camões fazia é necessário, aliás, como há bocadinho eu estava a dizer, na minha apropriação, a tentativa de apropriação, por exemplo, pelo pentâmetro jâmbico, a dicção de Camões não é assim. A dicção de Camões é diferente. A dicção de Camões é completamente diferente. Aliás, nas oitavas, e e, portanto, não é necessariamente. A minha relação com Camões é de alguma vigilância, no sentido em que não me quero apropriar necessariamente. Aliás, os sonetos que eu cultivo, a forma de sonetos que eu faço, é mais devedora, por exemplo, do soneto inglês do que propriamente do soneto português, de Camões, desde logo. E nesse sentido, sou E não quero com isto dizer, ao me separar neste sentido de genético, artístico ou genético, não quero dizer, ele está a fazer o caminho inverso, está a negar, é como o Harold Bloom fazia, ele está a negar aquilo, mas no fundo está a padecer daquele mal. Não, eu acho que, honestamente, não estou a padecer desse mal. Aliás, preocupa-me muito mais o caso de Fernando Pessoa, do que propriamente de Camões. Mas a lírica, obviamente, é extraordinária. Mas não me inspirou minimamente aqueles modelos para traduzir. Por exemplo, seria de supor que, no caso dos sonetos de Shakespeare, que também ainda não saíram, mas hão de sair, espero eu, seria de supor que isso fosse mais claro aí. Mas não é. Não creio que seja. Até porque Shakespeare fazia exatamente coisas bastante diversas na sua poesia, nos seus sonetos. E não tinham nada a ver com uma espécie de canto atlântico camoniano. Maravilha. Não sei se respondi à sua pergunta, Eric. Não, perfeito. Muito obrigado, Daniel. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, Daniel. Uma conversa agradável, esclarecedora e estimulante, intelectualmente estimulante. E, portanto, agora eu passo a palavra ao público, né? Não sei se há perguntas, se não há perguntas. Quem quiser fazer alguma pergunta, por favor, se manifeste. Gabriela, tem alguma pergunta? Você... Por enquanto apareceu um comentário do Wagner Chadek. Chadek, isso. Um abraço, meus caros. Por enquanto foi só isso. Bom, se não há perguntas, não é? Então acho que podemos nos despedir, não é? Agradeço então, Daniel, meu caro. Agradeço muito, Eric. Foi um prazer enorme estar a falar. Desta segunda vez conseguimos, mesmo no final. E eu espero um dia poder botar em prática aquilo que você menciona num verso: bebia um boi se fermentasse, eu também. Então, assim, eu espero que um dia possamos botar isso em prática, né? Muito bem. Oportunamente. Fica combinado. Tá bom? Muito obrigado, então, Daniel. Grande abraço. Obrigado a todos. Ficamos em contato. Obrigado pelo convite. Tchau.